Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Direito Constitucional, capítulo 12, Funções Essenciais à Justiça. Está lá no artigo 127 a 135 da Constituição. Conceito que são funções cuja falta não haveria justiça. É uma forma da gente conceituar. Se faltasse essas funções, não haveria justiça. Elas não fazem parte de nenhum dos três poderes. Então nós temos o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada. Vamos aí ao Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente, tem a incumbência da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Seus princípios constitucionais é a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Em relação à unidade, os membros integram um só órgão. Indivisibilidade, atuação dos membros sempre em nome da instituição. E como independência funcional, não subordinação a qualquer autoridade exterior. A chefia do Ministério Público, a nível federal, é o Procurador-Geral da República. É nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, mais de 35 anos, com a aprovação do Senado, por maioria absoluta do Senado, e tem um mandato de 2 anos permitida a recondução. A destituição do Procurador-Geral da República se dá por iniciativa do Presidente da República, autorização antes da maioria absoluta do Senado Federal. A nível estadual, nós temos o Procurador-Geral do Estado, ou Procurador-Geral do Distrito Federal, no caso. Ele é nomeado pelo governador estadual ou distrital, dentre integrantes da carreira, por lei respectiva. O mandato de 2 anos, há uma lei respectiva que disciplina aqui, o mandato de 2 anos, permitida a recondução, e a destituição do Procurador-Geral, ela se dá por lei complementar, ou deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo. A lei complementar vai dar aqui as regras. Então, o mandato é de 2 anos, permite a recondução. O mesmo DF, Ministério Público, Distrito Federal e Território. Acontece aí o mesmo para o DF, como eu já vinha falando, que é o governador do estado que vai nomeá-lo. É o governador do DF. Composição do Ministério Público. O Ministério Público da União compõe-se de Ministério Público Federal. Nós temos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União é dividido em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Os membros do Ministério Público gozam de algumas garantias que são dadas pela Lei Complementar da União e dos Estados, lei de iniciativa dos Procuradores Gerais. Mas eles têm vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Vitaliciedade após 2 anos de exercício, a perda do cargo somente com sentença judicial transitada e julgada, após esse período. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público ou decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, voto da maioria absoluta dos seus membros, sempre assegurado ampla defesa. Também a garantia redutibilidade de subsídio, subsídio fixado em parcela única que ele possui. Vedações aos membros do Ministério Público é receber qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagem ou custas processuais, exercer a advocacia, participar de sociedade comercial, exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, exercer atividade político-partidária, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressaltadas as exceções previstas em lei, exercer a advocacia onde atuou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
Funções institucionais do Ministério Público. São funções do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, serviços públicos e direitos assegurados na Constituição, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, interesse difuso e coletivo, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, exercer o controle externo da atividade policial, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde compatíveis com sua finalidade. Vedações aí aos membros do Ministério Público, representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas. O ingresso na carreira se dá por concurso público de provas de títulos, participação da OAB e 3 anos de atividade jurídica necessária para esse que está querendo ingressar na carreira. Conselho Nacional do Ministério Público. A composição do Conselho Nacional do Ministério Público, ele é composto de 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação e escolha, de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, tem mandato de 2 anos, admitido uma recondução. O Procurador-Geral da República é que preside. Possui 4 membros do Ministério Público da União, 3 membros do Ministério Público Estadual, 2 juízes indicados, um pelo STF e outro pelo STJ, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada indicados pela Câmara, um pela Câmara e outro pelo Senado. A competência do Conselho Nacional do Ministério Público é o controle da atuação administrativa e financeira do próprio Ministério Público. Então, o presidente do Conselho Federal da OAB oficiará junto ao Conselho. Corregedor Nacional, escolhido pelo Conselho Nacional, dentre membros do Ministério Público, vedada a recondução. A competência é receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas ao Ministério Público, exercer funções exclusivas de conselho, de inspeção e correição geral, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos também do Ministério Público. Vamos agora à advocacia pública. A advocacia pública, ela defende o interesse do Estado, judicialmente ou extrajudicialmente. Prestam assessoria e consultoria jurídica. Nós temos a Advocacia Geral da União e as Procuradorias dos Estados e do DF. A Advocacia Geral da União representa a União, diretamente ou através de órgão vinculado, judicial e extrajudicialmente. O chefe da AGU é o advogado-geral da União. Livre nomeação pelo Presidente da República entre cidadão maior de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição se dá por concurso público de provas e títulos. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Observação interessante aqui. Quando for na execução de dívida ativa de natureza tributária, aí a representação da União vai caber à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e não aqui à AGU, ok? Procuradorias dos Estados e do DF. Representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira. Participação do AB em todas as fases. O chefe dessas procuradorias é o Procurador-Geral, ou do Estado ou do Distrito Federal. E seus membros possuem estabilidade após 3 anos de exercício. Precisará para isso aprovação em avaliação de desempenho. Vamos agora à advocacia privada. Na advocacia privada, nós já vimos, nós temos aí os vídeos sobre Estatuto, Ética e OAB, onde a gente vê. Ela está regulamentada pelo Estatuto da OAB, Regimento Geral da OAB, pelo Código de Ética e Disciplina. Então, terminamos mais um vídeo. Um grande abraço e até o próximo.